Bom dia, querido, graça e paz. Quinta-feira, já nos aproximando do final de semana, mas ainda com muito tempo para produzir e ter expectativas em coisas novas ainda nessa semana. Nós hoje estamos continuando falando sobre a expectativa que devemos ter em Deus e no novo de Deus para a nossa vida. E hoje vamos tomar uma pequena vacina em relação a não limitar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Sabe, queridos, Deus é ilimitado em sua generosidade, em sua bondade, em seu poder, e através da nossa vida, o que Ele tem para fazer também é ilimitado. Nós vamos perceber em alguns exemplos bíblicos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que os milagres deles na realidade foram limitados pelo próprio homem. Nós vamos entender, por exemplo, se olharmos lá na Velha Aliança, para 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 3 ao 5, nós vamos ver aquela viúva que recebeu o profeta Eliseu. Sabe, havia uma crise naquele momento, havia necessidade de uma operação de milagre, e Deus envia Eliseu como seu representante para levar uma oportunidade de algo completamente novo na vida daquela mulher. E nós conhecemos um pouco a história. Ela realmente está ali pedindo um socorro, e Eliseu dá uma palavra a ela, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E aí está a chave poderosa do poder de não limitar a ação de Deus. Ele diz para ela pegar vasilha com os vizinhos, depois ele diz para ela entrar, fechar a porta sobre si e sobre os filhos, porque muitas vezes na nossa vida será necessário que a gente guarde e proteja o nosso milagre, a nossa fé. Então ele diz, às vezes nós temos que fechar essas portas sobre a nossa família, sobre aquilo que nós estamos crendo. Mas lá no finalzinho do versículo 3 ele diz, vasilhas vazias, não poucas. E o versículo continua a partir do versículo 5, depois dele ter dito a ela para deitar o azeite sobre as vasilhas e pôr a parte que estavam cheias. Lá no 5 diz, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há vasilha nenhuma. E aí o azeite parou. E essa história ela é muito rica em muitos detalhes que nós podemos observar, mas hoje sob o aspecto de expectativa no novo de Deus, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, eu quero trazer a sua atenção o que limitou a quantidade de azeite. Foi Deus que parou de dar o azeite? Ou o azeite parou quando não havia mais a vasilha, ou seja, a expectativa daquilo que se colheria? Porque enquanto havia vasilha vazia, estava se dizendo, essa é minha expectativa. Se eu tenho expectativa para 10 vasilhas, vai ter azeite para 10 vasilhas. Mas se eu tenho expectativa para 100 vasilhas, de Deus não vai faltar azeite em 94. Mas o azeite vai chegar enquanto houver vasilha para receber. Essa deve ser a nossa expectativa num Deus ilimitado. E eu gosto de ver na Nova Aliança, no exemplo lá de Lucas 5, quando no episódio tão conhecido da pesca milagrosa com Pedro. Nós vemos lá naquele momento que Pedro agiu em fé, em obedecer o comando de Jesus, e todas as vezes que eu leio sobre Pedro, eu gosto porque ele sempre coloca o pensamento natural dele, mas ele sempre recebe de Deus, de Jesus, uma instrução, e ele submete o pensamento natural dele em sujeição à palavra. Isso é fantástico. Mas lá no versículo 5 de Lucas 5, diz, após Jesus dizer para ele lançar a rede, ele diz que já havia trabalhado a noite inteira e não tinha pescado nada, mas sob a palavra de Jesus ele lançaria as redes. No versículo 6 diz que isto fazendo,
apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Acabaram os peixes ou a rede não suportava mais. O que limitou essa grande pesca, que já foi fantástica para Pedro, foi a quantidade de peixe que Deus providenciou ou o tamanho da rede dele e a capacidade da rede dele em recolher o milagre de Deus. Então, lá no versículo 7 diz: fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Ou seja, havia uma pesca que não havia acontecido com Pedro, ele usou a rede que tinha, que era a vasilha suficiente para ele ter uma colheita. A vasilha dele, a rede dele não foi suficiente, quase se rompeu. Ele pediu ajuda a outro barco, o outro barco veio, também se encheu, a ponto de quase os dois afundarem. Qual foi o limite? O tamanho do barco, o tamanho da rede, não foi o peixe. Deus não limitou o peixe para Pedro. O nosso limite é a nossa vasilha, a nossa rede, o nosso barco, a nossa capacidade de colheita, a nossa expectativa, a ferramenta que vamos utilizar para receber a nossa colheita. Então, queridos, lembrando sempre que Deus é ilimitado e que a sua expectativa não pode ser uma expectativa comum, não pode ser uma expectativa em experiências do passado ou experiências de outras pessoas. A sua expectativa deve ser no Deus extraordinário, abundante, farto, surpreendente, ou até de uma forma simples dizendo, não me entenda mal, exagerado, porque as redes se rompiam. Ele não mandou somente o peixe suficiente, ele mandou peixe abundante para que Pedro se fartasse e enquanto houvesse rede, enquanto houvesse barco, eles recolhessem peixe. Então, isso é para animar a você a entender que a multiplicação de Deus, a bênção de Deus, o novo de Deus, a operação do milagre de Deus na nossa vida não deve ser restrita por nós, muito pelo contrário, devemos saber que Ele é abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode abundar em todas as coisas, nos surpreender, surpreender as pessoas que nos cercam, para que nós tenhamos, sim, uma abundância daquilo que é necessário no momento de adversidade. Então, queridos, crie e gere expectativa. Nós estamos falando essa semana de olhar para frente, olhar para o futuro, criar expectativa no novo. Nós lemos na segunda-feira que Paulo diz que tanto sabia viver na falta quanto na fartura. Sim, devemos saber viver no dia mau, devemos saber que a nossa casa está firmada na rocha para o dia mau, do vento, da tempestade, mas também devemos saber viver no dia da fartura, tendo expectativa de que Deus é ilimitado para abundar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e declarar olhos espirituais abertos, Pai, sobre a vida do meu irmão, sobre a minha vida, para que nós não estejamos limitando aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Que as nossas vasilhas sejam muitas, que a nossa preparação para a colheita, que o nosso celeiro seja ampliado, para que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida não possa ser retido. Vamos alargar as estacas do nosso coração para receber o abundante e o farto que o Senhor tem para a nossa vida, através do Espírito Santo, através de nós mesmos, do poder que opera em nós, porque somos operadores de milagres, cremos num Deus ilimitado e temos expectativa no novo e grande de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Tenha um dia motivado, animado, e eu quero convidar você a começar a fazer planos com aquilo que você já tem em Deus para receber. Em nome de Jesus, seja abençoado na prática dessa palavra.